alunos, pais, funcionários e colegas professores da Escola José Antônio de Castilho, de Nova Castilho. A convite do professor Josiel, venho apresentar essa palestra, virtual, a fim de contribuir de alguma forma, contando a minha história, um pouco da minha vivência. Meu nome é João Vitor Teodoro, tenho 32 anos e vou falar um pouco da minha história, da minha vivência, apesar da idade, que durante o que deveria ser um bate-papo, Gostaria de agradecer imensamente pelo convite do professor Josiel. Fiquei muito honrado em poder contribuir de alguma forma. Tá? Então, vamos ao que interessa. Começo com uma imagem um pouco curiosa, A maioria não vai saber identificar o que é. Isso basicamente é uma foto de fundo de olho, Mas por que eu inicio com uma foto de fundo de olho? Eu nasci com baixa visão e meu olho direito praticamente não enxerga, eu tenho cerca de 10% de visão e no olho esquerdo eu tenho cerca de 50% de visão. Eu tinha menos ainda do que isso e durante toda a minha infância eu sonhava em ser piloto de avião. Então eu tinha esse sonho e pensava que ao completar 17, 18 anos, eu conseguiria seguir carreira ou civil ou militar. Porém, como vocês podem ver aqui, nessa foto de fundo de olho, estou passando o mouse aqui, eu tenho uma cicatriz na minha retina que compromete a região central. Então, quando eu olho com esse olho aqui, minha região central é um escuro, é um buraco negro, não enxergo nada. Então, por conta disso e também limitações financeiras, aquele sonho que eu tinha desde criança não foi realizado. Claro, fiquei muito triste, porém, nem sempre aquilo que a gente almeja desde criança, como profissão ou de alguma outra forma, será realizado. E hoje eu posso dizer que sou muito feliz na minha profissão, e que algumas coisas que aconteceram simplesmente me ajudaram a tomar melhores decisões. A questão da baixa visão atrapalhou bastante em relação à leitura, Para que eu faça leitura demanda um pouco mais de esforço, é um pouco mais complicado para mim. Questão de, por exemplo, na sala de aula, eu tinha que sentar sempre na primeira carteira e quando eu vou ler ou escrever, eu sempre tenho que ficar muito perto do caderno ou até mesmo da tela do computador. Mas, felizmente, isso para mim, apesar dessas condições, isso para mim não foi uma dificuldade significativa na minha vida. Tá? Então, aos 17 anos, até então eu imaginava ser piloto de avião e a médica falando desta limitação, algo que me impedia de seguir neste sonho, comecei a analisar outras possibilidades. Sempre gostei muito da área de exatas, física, matemática e um pouquinho de química, e sempre tive bons professores nessas 3 disciplinas. Nas outras também, mas especialmente nessas 3, eu tive bons professores, eu tive uma boa formação. O meu ensino médio eu fiz todo em escola pública e, apesar de ser uma escola pública, eu tive uma boa formação. Eu posso dizer que fiquei muito satisfeito. Tá? Eu me formei na escola pública da cidade de Magda. Grande parte deve conhecer a escola ou pelo menos a cidade. Então, foi aos 17 anos, no ano de 2005, que eu me formei na escola estadual. Vocês podem ver aí o professor Josiel
foi meu professor no ensino médio, né? Desde então a gente tem uma boa amizade e a gente sempre tenta manter contato. E foi diante dessa paixão pelas exatas que eu decidi seguir na área. E eu tinha uma dúvida. Eu gostaria de seguir na carreira como matemático ou professor de matemática, ou na parte computacional, ou na parte de programação. Então, prestei vestibular na Unifev, a Universidade de Votuporanga. Na verdade, lá eu prestei tanto matemática quanto sistemas de informação. E, na ocasião, a escola estadual, né, que eu estudava, disponibilizava uma inscrição para o melhor aluno da turma, para o vestibular. E foi aí que eu fiz o vestibular da Unesp, né? Até então, talvez eu nem faria o vestibular achando que não teria capacidade de ser aprovado, né? O curso de matemática, que foi o que eu escolhi para prestar o vestibular na Unesp, é um curso que não é muito disputado. E talvez por isso muita gente presta esse curso. Né? Tem outros cursos também que tem baixa quantidade de candidatos por vaga. Porém, isso é uma armadilha para quem não gosta e quer só passar no vestibular. É muito fácil você entrar no curso de matemática, física ou similares. Porém, a seleção é feita depois que você entra no curso. Se você não gosta do curso, você entrou só porque era fácil, e se você não se dedicar durante o curso, a seleção será durante as disciplinas que você não vai passar. Né? Então, você tem que realmente fazer aquilo que você gosta. E quando eu escolhi a temática que eu dizia para as pessoas diziam, ficavam um pouco decepcionadas, né? Falava, nossa, mas por que você não faz uma engenharia, né? O sonho do meu pai era que eu fizesse engenharia elétrica. Aí eu disse, eu quero fazer o que me faz feliz, né? Já que eu não pude completar o sonho de ser piloto de avião, que era o sonho de criança, eu vou fazer algo que eu gosto. Independente se eu for rico ou não, eu sei que se eu fizer algo que eu gosto, eu vou me dar bem. E foi aí que eu prestei o vestibular da Unesp para matemática, o curso do campus Ilha Solteira, e fui aprovado. E assim, em 2006, iniciei lá no campus de Ilha Solteira. Foi um período bem desgastante, não vou dizer que foi fácil, tá? Estudava aproximadamente 12 horas por dia, tirando o período em sala de aula. Né? Então, meu curso era noturno, estudava de manhã, tarde e à noite tinha a aula. Estudava sábado, estudava domingo, estudava feriado, estudava nas férias. Eu não trabalhava, tá? Então eu vivia lá, eu morava num alojamento estudantil. O alojamento estudantil é uma residência coletiva onde você mora de graça, né? É um alojamento que a própria universidade disponibiliza. Então eu não pagava água, não pagava energia, só pagava internet. E na época também eu nem tinha notebook. Eu tinha um celular que eu tinha comprado usado, né? E vivia com uma bolsa também que eles disponibilizavam. No início foi de R$ 200, depois subiu para 300, R$ 350, e eu conseguia viver com essa quantia. Né? Usava para alimentação, basicamente, e visitava meus pais a cada 3 ou 4 meses. Apesar da pequena distância, que é de aproximadamente 150 quilômetros, por conta da quantidade de estudo e da minha rotina, eu visitava minha família com baixa frequência. Né? Então,
tudo que eu vou contar aqui, eu fiquei 11 anos mais ou menos visitando meus pais cada 3, 4 meses. E algo que acontecia que me deixava um pouco triste, se eu posso dizer, né? Eu sempre estudava e via meus amigos que trabalhavam na época, muitos nem estudavam, conquistando seu carro, sua casa, né? E eu estava vivendo ali com R$ 300 por mês. Isso me deixava bastante triste. Outra coisa que acontecia também durante a minha graduação é que a universidade ela oferece muita opção para você, tanto opção boa quanto ruim. Na verdade, as ruins não são opções da universidade. A própria cidade, por exemplo, oferecia festas todos os sábados e todas as sextas-feiras. E eu tinha muitos colegas que iam em todas as festas, né? E eu não. Eu só estudava muito, não fui em uma festa durante os 4 anos da minha graduação. E foi aí que eu consegui, felizmente, aprovação em todas as disciplinas, né? Sem nenhuma reprovação. E muitos daqueles amigos que não se dedicavam da mesma forma, infelizmente, alguns desistiram, outros se formaram em 5, 6, 7 anos e não tiveram o mesmo desempenho que eu durante o curso. Tá? Então, existe uma realidade uma falsa realidade que a gente tem da universidade, que a faculdade é só festa, né? Que é muita festa, tem muita opção de lazer. Isso realmente tem. Porém, se você seguir todas as opções de lazer, você vai se dar muito mal. Eu falo isso numa universidade pública, né? Tanto estadual como federal. Como eu já citei alguns exemplos de alguns amigos. Então, a realidade é outra. A realidade é que você tem que estudar e muito. Principalmente se você for seguir na carreira de matemático ou professor de matemática, que é o que eu posso dizer como experiência. Você vai ter que estudar e muito. Então você só fará se você realmente gostar. Porque a evasão, a desistência é muito grande daqueles que cursam matemática. Tá? Então só faça aquilo que você realmente gosta para não acontecer uma desistência e você precisar ir perder um tempo em algo que você não gosta e precisar depois transferir para outro curso. Então, coloquei aqui algumas fotos, né, durante o período que eu estudava. Né? Então, tem eu com a minha calculadora ali. Nessa primeira foto aqui está eu, e atrás está o meu amigo Luiz Fernando. A gente estudava junto todos os dias e incansavelmente, né? Horas e horas. Hoje ele tem basicamente o mesmo nível de sucesso que eu obtive. Ele também é professor, vou dar um spoiler aqui, ele também é professor na Universidade Federal. Eu ficava muito exausto, né, por conta dos estudos. Eu me recuperava um pouco nas férias. As férias, se não me engano, eram 2 ou 3 meses. Eu descansava um mês e depois adiantava os estudos e fazia algumas outras atividades acadêmicas. Essa foto, ela me traz algumas lembranças boas e ruins ao mesmo tempo. Vocês podem perceber até que eu estou um pouco cabeludo, barbudo, e meus olhos, inclusive, estão olhando um para cada lado, né? Porque de tanto ler, por conta do meu problema de visão, meus olhos acabaram tendo esse problema quando eles ficavam cansados, né? E a médica dizia, não, você não pode ler tanto, porque se você ler com essa frequência, você vai acabar com seus olhos. Mas eu não tinha outra opção, né? Então eu tive muito problema de visão
problemas oftalmológicos. Tive também gastrite nervosa, tive muitos problemas de saúde, até porque eu nem me alimentava direito, né? Alguns dias eu estudava de manhã para tarde e lembrava de comer só à noite, né? Então realmente foi algo que influenciou até na minha saúde. Bom, mas não era apenas estudo o dia todo, né? A gente também se reunia, a gente fazia algumas comidas no alojamento, entre os amigos, aí eu estou no quarto do alojamento, e a gente se reunia e tinha alguns poucos momentos de diversão. E esses poucos momentos que traziam a renovação e a força para que voltássemos no próximo dia para mais estudo, né? Então a gente tinha sim alguns momentos de diversão. A universidade, ela não é só aula, tá? A aula é uma das coisas. Tem a aula, tem um estudo individual, tem um estudo em grupo. E eu sempre fiz iniciação científica. O que é iniciação científica? É você trabalhar num projeto. Um projeto é quando você conversa com o professor, ambos têm alguma ideia em comum, vocês querem seguir naquele estudo. E você faz uma revisão bibliográfica, ou você produz um material novo, né? E depois, quando você termina o seu estudo, ou está numa fase intermediária, é muito legal você compartilhar isso em congressos, né? Então, durante a graduação, eu tive a oportunidade de ir em vários congressos, inclusive com apoio financeiro também da universidade. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Maringá, eu fui para Florianópolis, Cuiabá, uma lista enorme de lugares. E essa primeira foto aí sou eu à direita e os demais são meus companheiros de pesquisa, né? A gente pesquisava na área de ensino de matemática, a gente desenvolvia jogos matemáticos e eu fazia programação computacional, então gerava um jogo eletrônico, né? Então eu estou em outras duas fotos aqui apresentando, e uma das coisas muito legais que acontecem nos eventos científicos ou congressos é que a gente conhece os autores dos livros, a gente conhece os matemáticos que a gente sempre se baseou, né? Então, nessa foto que tem esse senhor aí, ao meio, ele já é falecido. O nome dele é Elon Lages Lima. Ele é um dos maiores escritores de livros sobre temas na matemática do país. E aí eu encontrei ele num evento lá no Rio de Janeiro, lá no INPA. O INPA é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Então lá é um centro de excelência mundial que todo matemático, todo professor de matemática gostaria de conhecer um dia. É lá que tem um brasileiro que e vários brasileiros que são premiados mundialmente por conta das suas descobertas. Então, a viagem para os congressos é algo também gratificante, porque além também desses momentos em que a gente compartilha o que a gente fez, né, também vê o que o colega está fazendo, a gente conhece gente diferente, a gente conhece a cidade do evento, a gente se diverte também. Então aqui está alguns dos passeios. Lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Aqui é a foto da direita aqui, eu estou com um bichinho inflável, que era o nosso mascote, que a gente viajava em grupo, né? E a gente tinha o nosso mascote. Na praia. E algo que eu gostava demais eram os coffee breaks, né? Então, os eventos eram
tinha uma fartura muito grande de comida. Então era uma das partes que eu mais gostava. E além de tudo, a gente produzia cursos, palestras e outras atividades, né? Então a gente, além da produção científica, né, produção de trabalhos para congresso, escrita de artigos científicos, a gente fazia essas atividades. E uma das atividades que eu me orgulho muito de ter realizado juntamente com 2 colegas foi no último ano da graduação, em que criamos um projeto de extensão. Um projeto de extensão diferente de um projeto de pesquisa, a gente influencia ou tenta mudar algo na sociedade. Nesse caso, a gente implementou a iniciação científica no ensino médio. O que é a iniciação científica no ensino médio? Aquele estudo entre aluno da graduação e professor da universidade, a gente implementou aqui entre o aluno da graduação e o aluno do ensino médio. Então, foi um dos primeiros projetos aí que englobavam esse tipo de atividade. Normalmente são os professores da universidade que elaboram projetos de extensão. Aí, nós, como alunos, implementamos, e até hoje o projeto está em execução, inclusive gerando aí produção científica e bolsas para os alunos participantes. O aluno que aparece na foto à direita, na parte inferior, ele era um aluno da cidade de Magda, fazia ensino médio, e eu fui orientador dele. E a nossa pesquisa foi estudar a matemática na música. Qual a matemática das ondas sonoras? E ele apresentou aí nesse evento que aconteceu em Ilha Solteira para os alunos do curso, professores do curso e professores convidados aí no caso era um evento nacional, professores e pesquisadores do Brasil. Tá? Então, gosto muito dessa interação e inserção da universidade no ensino médio ou no ensino fundamental. E foi em final de 2009 que eu me formei na graduação e fui embora de Ilha Solteira. Né? Então fiquei 4 anos lá, foram 4 anos bem aproveitados, até porque a maioria se formava em mais tempo. E durante esses 4 anos eu gostei muito da área de estatística. Achava muito lindo você fazer inferências, você fazer uma pesquisa eleitoral e conseguir inferir algo que você obteve numa amostra para algo que é populacional. Então, eu decidi seguir na carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, e na verdade esse projeto de seguir mestrado e doutorado foi desde o primeiro ano da graduação. E no segundo ano da graduação, quando eu conheci meu orientador, que está nessa foto aqui, ao meu lado, na foto inferior à esquerda, professor José Marcos Lopes, e gostei da área de estatística e decidi seguir carreira nesta área. E conversando com ele, vendo as possibilidades para um mestrado na área, ele me disse que eu deveria progredir, né? Pegar sempre e fazer mestrado, doutorado em universidades cada vez melhores. Então, eu busquei tentar um processo seletivo na USP. Hoje a USP, Universidade de São Paulo, é uma universidade pública também, e ela é uma universidade de excelência a nível mundial. E, como melhor universidade do Brasil, eu decidi tentar o seu processo seletivo no programa de mestrado de Estatística e Experimentação Agronômica. Aí vocês podem se perguntar
O que tem a ver matemática com agronomia? Mais para frente, aí, durante os próximos slides, vocês vão entender um pouco. Então, prestei esse processo seletivo. O processo seletivo, ele demandava uma prova escrita de conteúdos que eu não vi durante minha graduação, então eu tive que estudar esse conteúdo extra. Tive que fazer uma entrevista com os professores que possivelmente me dariam aula. Tive que fazer uma análise de currículo, então tive que mostrar tudo que eu produzi durante a minha graduação e obtive pontos para isso. E tive que entregar 2 cartas de recomendação. O que são cartas de recomendação? Professores, pesquisadores que tiveram contato comigo e que são pessoas de renome, pessoas reconhecidas na área, deveriam enviar uma carta falando sobre mim. Então, um desses que enviaram foi o meu orientador da graduação e eu pedi para um outro professor que também era da área de estatística que me recomendasse. Essa recomendação nem sempre é algo positivo, depende de como foi seu desempenho durante as atividades. Algo que eu sempre digo é que tenhamos bom relacionamento com todos. Não façamos inimigos, porque sempre a gente vai precisar de alguém, sempre alguém pode ser consultado sobre a nossa índole. Tá? Então, precisei várias vezes e, felizmente, nunca tive problemas. Então, tente ser uma boa pessoa e ter um bom relacionamento com todo mundo. Não construa desavenças, porque isso é muito importante. E, felizmente, eu sempre tive um bom relacionamento com todos que eu tive contato profissionalmente. Assim, após me formar no final de 2009, logo em seguida já ingressei no mestrado na USP. Obtive aprovação. Uma observação importante. Após a aprovação no processo seletivo, tem um ranking, uma classificação dos alunos que adentraram ao curso. Foram aprovados 7 alunos, eu obtive a classificação número 6, eu fui o 6º colocado. E tinha um auxílio financeiro, uma bolsa, para os 5 primeiros colocados. E nessa circunstância, eu não sei se eu conseguiria me manter. Até porque fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo seria algo bem difícil. Depois do processo seletivo, tivemos um curso de verão. E esses 7 alunos classificados tiveram a sua nota do processo seletivo somada às notas do curso de verão e depois teve uma reclassificação. Após o curso de verão, felizmente eu fui muito bem e subi para 2º lugar. E consegui aí uma bolsa, um auxílio financeiro durante os 2 anos do meu mestrado. Então, a USP ela não fica somente na cidade de São Paulo. Ela tem vários outros campos. Um deles é a Exalc. Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A Exalc é até mais velha do que a USP. Ela tem aproximadamente 120 anos. Tem prédios centenários. A Exalc basicamente era uma fazenda em que o ex-dono fez uma doação para que trabalhássemos na área da pesquisa e que fosse uma escola de agronomia. Hoje o curso de agronomia da Exalc está entre os 5 melhores do mundo. Então, iniciei o mestrado na Exalc em estatística e experimentação agronômica. Então, fiz disciplinas da área de estatística e, além de fazer as disciplinas do mestrado, a gente necessita fazer a dissertação. O que é dissertação? É um texto, é uma pesquisa onde você
tem que melhorar algo que já existe. Né? Você tem que pegar um problema e melhorar, resolver esse problema ou melhorar uma ferramenta já existente. E eu fui para lá sem ter um orientador, que era um professor que trabalhasse comigo, que tivesse uma ideia, uma proposta, um problema para me oferecer. E chegando lá, um professor, vendo o meu perfil, me procurou, era um professor zootecnista, e me disse o seguinte, que ele tinha um problema que envolvia matemática, estatística, computação e genética. Até então, eu tinha um bom conhecimento em matemática e em programação, que eu obtive durante a graduação em matemática, porém, ainda estava melhorando o meu conhecimento em estatística, e em genética eu tinha pouco conhecimento, só conhecimento do ensino médio. E foi aí que, além das disciplinas convencionais, eu fiz disciplinas mais específicas, né, que envolviam genética, e comecei no meu projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa foi resolver um problema de análise combinatória. Pense o seguinte, temos um rebanho com 10.000 vacas e 200 touros. Desses touros, podemos extrair uma quantidade pré-definida de doses de sêmen de cada um. Quantas combinações entre sêmen e vaca que podemos obter? É uma infinidade. Diante dessa circunstância, qual a melhor combinação? Ou a combinação que, ao final, vai dar maior lucro para o produtor? É claro que estamos considerando grandes propriedades. É um problema que até então não tinha solução, porque geraria uma quantidade muito grande de soluções e não existia computador, e ainda não existe, que faça todos esses testes um a um e me apresente a melhor combinação. Então foi aí que o professor me disse que eu deveria resolver este problema. E em 2 anos eu tinha que apresentar uma solução. E além de tudo, não eram indivíduos, não eram bovinos, no caso eram bovinos, né, que eu estava trabalhando, de uma única raça, indivíduos puros. Eram raças híbridas, em especial uma combinação racial que se chama Montana, que foi adaptada aqui para o país, inclusive pelos pesquisadores do meu grupo de pesquisa. Então, a Montana, né, é uma raça que foi configurada para as condições do Brasil. E foi ao final do meu mestrado que eu consegui, então, resolver este problema. E um problema que você levaria aí milhares de anos computacionais, né, para resolução, o meu programa funciona em 4 minutos. Então, com uma base de dados de 10.000 vacas e aproximadamente 200 touros, você consegue aí a combinação ótima em 4 minutos. Isso foi algo que me deixou muito orgulhoso. Foi um problema grande e que eu consegui resolver. Além disso, eu também fiz na minha dissertação uma análise de qual a melhor combinação racial, dadas algumas restrições em um modelo matemático. Então também a gente conseguiu configurar aí a melhor raça para um determinado produtor que deseja várias características. Tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz durante o meu mestrado. O mestrado, a graduação e o doutorado não são apenas atividades na frente do computador ou lendo livros. A gente também tinha muitos experimentos. Como eu trabalhei com o pessoal da zootecnia, então a gente teve aí uma criação de galinhas. A gente tinha aproximadamente 3 ou 4 mil galinhas e eu tinha que vacinar a galinha, eu tinha que pesar a galinha, tudo para conseguir conjunto de dados para
contribuir com a ciência, né? Também a gente teve um experimento com carneiros, então ficamos aí um período trabalhando com 49 carneiros. Então a gente tinha que fazer alimentação, colocando a mesma quantidade de ração para cada carneiro, avaliando peso cada 15 dias, e várias características. Aqui nessa foto à esquerda, na parte superior, era o meu grupo de pesquisa. Vocês podem ver que tinham pessoas do mundo todo, tá? Aí tinham pessoas não sei se tem pessoas da China, pessoas da Colômbia, pessoas do Egito, tem um casal do Egito, tem pessoas do mundo todo que vêm fazer mestrado, doutorado na USP. Aqui nessa foto, na parte esquerda inferior, foi um experimento de genômica. Nesse experimento, a gente extraía os pelos do rabo da vaca e, por meio da análise genômica, a gente conseguia identificar algumas características de produção de leite. Então, também participei dessa coleta de dados. Também fazíamos visitas técnicas, né? Aqui a gente estava num canavial. Eu sou esse de azul aqui. Ao meu lado, que é uma professora lá da USP, que ela dá aula no mundo todo. Ela é uma pessoa muito importante na área de biometria, na parte de modelagem estatística. Ela tem vários prêmios mundiais aí, e ela foi minha professora. Então, é muito gratificante a gente poder ter contato com esse tipo de profissional. Isso contribui muito para a minha formação. Então, aqui foi a defesa da minha dissertação, né? Aqui alguns gráficos que apresentavam os resultados. E no final de 2011, eu defendi a minha dissertação. Na verdade, foi início de 2011. Eu fiz a graduação em 2006, 7, 8 e 9. 10 e 11 eu fiz o mestrado. E no começo de 2012 eu defendi o meu mestrado. Tá, então foi começo de 2012 que eu defendi meu mestrado e já iniciei o doutorado. Só que aí vem uma questão que causou um pouco de problemas no meu relacionamento com o meu orientador do mestrado. Porque eu estudava muito, eu oferecia muita ajuda para o meu orientador, dava muita consultoria estatística na universidade, eu trabalhava bastante. E ganhava minha bolsa de mestrado, né? Depois, quando eu entrei no doutorado, eu também receberia uma bolsa de doutorado para estar me dedicando somente a isso. Só que a gente chega uma época na vida que a gente quer ter um emprego, a gente quer ter uma melhora financeira. E foi aí que, em 2013, eu decidi prestar concursos para ser professor na universidade. E geralmente meus colegas prestavam 2, 3, 4, 5 concursos até serem aprovados. E eu sempre quis ser professor de ensino superior, ou na rede privada ou na rede pública. Aí no início de 2013, no primeiro semestre, eu fui professor numa universidade particular e começou a aparecer concursos nas universidades federais. Eu me interessei por uma vaga na Universidade Federal da Grande Dourados, que é a melhor universidade do Mato Grosso do Sul. Ela fica perto da divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E resolvi prestar esse concurso.
prestei, tinham 13 candidatos, alguns já tinham doutorado, eu não tinha ainda, só tinha mestrado, estava cursando doutorado. E felizmente fiz o concurso e passei em primeiro lugar. E resolvi assumir a vaga, assumi o concurso. E meu orientador, que na época tinha saído para fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos, não gostou que eu o deixei, né? Eu não pude ficar em Piracicaba, que é onde fica a USP-Exalc, para dar o apoio que ele precisava. Aí a gente decidiu não trabalhar mais juntos. Mas aí eu conversei com outra professora, ela decidiu me orientar dessa forma. Eu trabalhando na universidade e continuando com o doutorado. Então, no primeiro ano de doutorado, eu fiz as disciplinas. Terminou o primeiro ano, eu só tinha que escrever minha tese e fazer minha qualificação de doutorado e também fazer um teste de língua estrangeira, a prova de inglês. Então, como eu não tinha disciplinas para cursar, em 2013, no mês de julho, eu tomei posse na Universidade Federal como professor. E foi algo muito gratificante, pois eu começava aí a ensinar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né, para os meus alunos. E desde então estou na Universidade Pública Federal como professor de ensino superior. A universidade, né, como eu já disse, não é só aula. Então a gente fala, eu sou professor da faculdade. Então todos falam que a gente só dá aula. Não, isso é uma das partes. Eu já dei aula também no Profimat, que é um programa de mestrado profissional em matemática. Também fui professor do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da UBMEP, que é o programa que os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática participam. Então, se eu não me engano, tanto do Profimat quanto do PIC, eu participei por 3 anos. Também fui professor do curso de especialização em matemática, na verdade, ensino de matemática, ministrei umas 20 disciplinas, né, e fazia muitas atividades. Além disso, a gente trabalha com pesquisa, a gente faz projetos de extensão, orienta trabalho de conclusão, de curso, e tem uma infinidade de atividades. Trabalho não falta. E foi depois de 4 anos cursando o doutorado e trabalhando como docente na Universidade Federal, que eu defendi a minha tese de doutorado. Então, a minha tese de doutorado foi diante de um problema que um professor da engenharia florestal tinha. Ele trabalhava lá com uma árvore que chama canafístula. E ele queria saber qual que é a distância que você deve plantar uma canafístula da outra, né? Porque se você quer ter uma floresta lá no seu sítio, na sua propriedade, se você plantar muito perto uma árvore da outra, elas não vão se desenvolver como deveriam. Você vai ter uma perca na produção porque uma interfere na outra. Se você planta muito longe, não vai ter tanto essa interferência, mas você tem a perca financeira, porque você vai exigir uma maior área territorial para isso. Então, eu fiz uma análise geoestatística, né, que é o que a gente pode ver aqui nesse mapinha. Fiz uma análise com medidas repetidas, então, diante do tempo, né, depois de tantos meses, N meses, K meses, M meses, o que aconteciam com várias características. E fiz uma análise multivariada também. O que é essa análise multivariada? Considerando todas as variáveis simultaneamente. Então, altura da árvore, diâmetro da copa,
volume de madeira. Então, várias dessas características foram analisadas simultaneamente. Então, todo esse conjunto de análises foi o que eu fiz na minha tese. Tá? Particularmente, eu me orgulho muito mais da minha dissertação de mestrado, que é algo muito mais significativo na área da ciência, do que a minha tese de doutorado. Mas também foi algo bem significativo na área da ciência que eu pude contribuir. Eu gosto muito do que eu faço, né? De ser professor. Sinto muita falta dos meus alunos durante a pandemia, porque eles fazem parte da nossa história, né? Eu me emociono muito quando eu vejo meus alunos se formando. Formatura, para mim, é algo espetacular, porque a gente está vendo que aquelas sementinhas que a gente depositou ali, estão florescendo. Né? Então, depois de trabalhar 3 anos e meio na Universidade Federal da Grande Dourados, que ficava a 650 quilômetros da cidade dos meus pais, eu consegui transferir para uma universidade mais próxima, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que fica na cidade de Iturama. Fica agora a 150 quilômetros da cidade da minha família. Então, por questão familiar, eu transferi para uma cidade mais próxima. E hoje eu estou completando basicamente entre 7 e 8 anos como professor de ensino superior na Universidade Federal e gosto muito desse contato com os alunos. Tem uma foto aí em que a gente está numa aula onde acabou a energia, né? Então eu pedi para que cada aluno ligasse a luz do seu celular e eu prossegui com a aula. Aqui na foto à direita, na parte superior, é a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3, para os alunos da Química. Então, aí é a turma toda, tá? Tem 3 alunos. Então, é uma representação aí de como que os cursos nas universidades públicas são seletivos. Então, tem 3 alunos aí na turma. No Halloween, fiz uma aula temática, né? Os alunos fazem memes com a gente também, né? A gente produz um evento anual, a gente faz uma feira onde expõe a aplicabilidade da matemática, da química, da física. A gente abre a universidade para a sociedade. Tem uma foto aqui em que eu estou com uma ex-aluna da graduação. Hoje, essa minha ex-aluna da graduação já é uma aluna do mestrado em Química da USP. Né? Então, aquele processo que eu passei, que eu fui aluno de um professor que me orientou, que me deu aula, depois fui ser aluno de mestrado, depois de doutorado, agora está acontecendo que eu sou o professor que está passando a sementinha para frente e meus alunos estão crescendo. Né? Então, essa aluna é um dos vários exemplos. Ela hoje faz mestrado na USP e já está terminando o mestrado e vai fazer o doutorado. Né? Isso é muito gratificante, não tem preço. Aqui eu estou mostrando algumas das diversas atividades que a gente faz na universidade. 2 projetos que eu fiz que eu gostei muito foi o plantio de uma horta na escola, né, numa escola, no caso aqui era uma escola particular, e daí, para que servia o plantio dessa horta? Eu, como professor da matemática, trabalhava com os alunos do 5º ano, toda a parte matemática envolvida na horta. Qual é a área que a gente tem aqui? Quantas mudas a gente pode plantar? E várias outras situações. Também, na foto onde tem um aquário aqui, podemos observar que eu estou ali presente. Foi um projeto que eu sempre tive vontade de elaborar, e eu tive o prazer de ter essa experiência onde trabalhamos ao redor de um aquário. Então,
ao redor da fauna, da flora de um aquário, da estrutura do aquário, dos peixes, né? A gente pôde estudar alguns conceitos de matemática. Então, o conceito, como calcular o volume do aquário sem encher de água. O professor de física também foi lá trabalhar com os alunos do 5º ano, algumas propriedades da água com os alunos, refração, vários temas. A professora da química também trabalhou alguns temas, como pH, dureza da água e vários outros temas. E a professora da biologia também. Então foi uma atividade de extensão que fiquei muito satisfeito. Isso também é uma das atividades que a gente faz. Também abrimos, né, durante esse projeto de extensão, alguns peixes para os alunos visualizarem a estrutura interna do peixe, né? Além disso, também tem aqui uma foto. A gente participa de bancas de defesa, de TCCs, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado. A gente ministra minicursos, ministra palestras como o que eu estou fazendo agora. A gente orienta alunos, como a foto central. A gente faz visitas técnicas. Então tem uma foto aqui de uma visita no museu da própria universidade, na cidade de Uberaba. É o Museu do Dinossauro. Então é uma região onde foram encontrados vários fósseis e tem um museu, e eu acompanhei os alunos nessa viagem. E também tem a parte burocrática, a parte administrativa. A gente tem que fazer reuniões, tomar decisões, fazer votações. Então, a gente tem muitas atribuições. E apesar de serem muitas atribuições, eu gosto muito, tá? Gosto muito dessas atividades. Me fazem me sentir útil. Me fazem saber que eu estou contribuindo para uma melhora da sociedade. Existe uma plataforma, quando você quer saber o que um professor ou um pesquisador já fez, já produziu cientificamente, você entra nessa plataforma e digita o nome completo do professor, do pesquisador, e está tudo lá. Basicamente, eu já fiz um pouco de tudo. Eu já publiquei artigos em revistas científicas, já organizei livro, já escrevi muitos capítulos de livro, já orientei muitos alunos, participei de banca, elaborei muita questão para concurso, muita questão para vestibular, desenvolvi softwares. Quem tiver dúvidas sobre mim ou qualquer outro pesquisador, basta entrar nessa plataforma. Tenho 2 prêmios também, como o melhor trabalho que eu desenvolvi, também me orgulho muito. Tem diversas produções aí que muitos pesquisadores também têm. Vocês podem consultar, inclusive um dia vocês podem ter também um nome aí na plataforma Lattes. O que eu tenho para falar, o que é isso aí na tela? Isso representa as batidas do coração, né? É um cardiograma. Tá, mas o que um cardiograma está fazendo no final da minha palestra? O cardiograma é algo muito representativo, porque às vezes a gente acha que a vida deve ser toda em alta, né? A gente deve estar sempre em alta e que a vida seja algo constante. A constância, no caso desse gráfico aí, que representa as batidas do coração, significa morte, significa algo que não tem vida. Tá? Então, a nossa vida, o nosso cotidiano, deve ter variações. Tá? A gente vai ter momentos bons, momentos ruins, e isso é uma variação constante. Tá? Então, essa variação de momentos e situações boas e ruins é o que gera a nossa vida. Tá? Porque o que é constante não é vida. O que é constante não é algo que traz diversidade na sua vida. Ok? Então, se você está no momento ruim, com certeza
vai subir, vai ficar num momento bom e sempre a sua vida vai ser cheia de altos e baixos. Mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite para ministrar essa palestra. Convido vocês a visitarem a Universidade Federal do Triângulo Mineiro quando quiserem. Podem me adicionar em redes sociais, é só digitar meu nome aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. E estou à disposição para ajudar vocês e tirar qualquer dúvida, né? Infelizmente, como eu estou fazendo uma gravação, não é possível tirar dúvidas de vocês agora. Mas vocês podem me mandar no Facebook ou no Instagram que eu posso estar contribuindo da melhor forma. Um apelo, aproveitando a oportunidade aqui, é que a gente da área científica, ser cientista não é uma profissão no Brasil, mas ser cientista é uma atividade daqueles que produzem ciência. Se você escreve, se você pesquisa, se você produz cientificamente, você pode ser considerado cientista. E atualmente, né, nos últimos tempos, estamos tendo bastante problema com isso, pois estamos perdendo a credibilidade do público para fake news, para pessoas que acham que opinião é fato. Não. Hoje, com as redes sociais, todos conseguem publicar um vídeo sobre qualquer tema, né? E gera muitas conversas, muitas fofocas. Então, se você quer saber se algo realmente é verdade ou não, faça um levantamento científico. Como você faz um levantamento científico? Uma das plataformas em que temos aí de fácil acesso é o Google Acadêmico. Google Acadêmico também é um site de busca em que tem apenas trabalhos científicos. Então, se você tem uma dúvida, surgiu uma informação na mídia informal, você quer saber se é verdade ou não, você pesquisa lá, no Google Acadêmico, e vai verificar se foi publicado numa revista científica, num livro ou não. Caso contrário, você desconfia. Tá? Então, é esse o apelo que eu faço, porque temos o surgimento de muitos pseudocientistas que não merecem atenção e vocês devem tomar cuidado. E a pseudociência está tomando conta e não deveria. Está tomando conta da opinião pública. Tá? Então, acreditem na ciência. O cientista ele só quer o melhor para a sociedade. E aquilo que a gente produz na ciência não é apenas uma opinião. Aquilo leva anos para ser publicado, leva tempo, leva um gasto excessivo de energia. Aquilo é a conclusão de um grupo de pessoas que estudaram muito para chegar naquele resultado. Então eu peço a credibilidade de vocês aí em relação à ciência. Então, um grande abraço e mais uma vez obrigado pelo convite. E espero vocês na Universidade Federal. Tá? A Universidade Federal é perto da cidade de vocês aqui, que eu trabalho, na cidade de Iturama, Minas Gerais. Temos o curso de Química, licenciatura, Biologia, licenciatura e Agronomia. Tá? Então, estou à disposição e aguardo vocês lá na Universidade Federal. Grande abraço!